Treinatec BH. Olá, sejam bem-vindos a Treinatec BH Cursos. Eu sou Diogo Rezende, vou mostrar para vocês o teste do compressor, o teste elétrico. Vou mostrar o teste de massa para carcaça, verificar se as bobinas estão queimadas e identificar as bobinas do compressor. Como que eu faço esse teste? O primeiro teste que eu vou fazer é massa para carcaça. Pego o instrumento, esse aqui é o alicate em perímetro, acredito que todos conheçam. Se não conhecer, alicate em perímetro na escala de resistência ômica. Coloco na escala de resistência, verifico se o instrumento está funcionando. Esse instrumento tem uma escala de apito sonoro. Coloco uma ponta de prova uma com a outra. Ok, está funcionando. Agora eu verifico na massa para carcaça. Coloco uma ponta de prova na carcaça do compressor, onde que não tenha tinta, e a outra nos 3 pontos de ligação do compressor. Detalhe. Então, procuro um ponto que não tenha tinta, nesse caso aqui numa válvula Schiride. A outra ponta de prova eu coloco no ponto de ligação do compressor. Primeiro ponto, não apresentou continuidade. Perfeito. Segundo ponto, também não apresentou continuidade. E no terceiro ponto, não apresentou. Excelente. Não pode apresentar continuidade nenhum dos 3 pontos de ligação. Então significa que ele não está dando massa para a carcaça. Agora eu vou passar o segundo teste do compressor. Vou verificar se as bobinas estão dando continuidade uma para a outra. Para quê? Para me verificar se ela está queimada ou não, se está rompida. O que eu faço? Na escala de resistência ômica, continuo na escala de resistência e verifico entre os 3 pontos de ligação. Entre os 3 pontos de ligação deverá apresentar continuidade. Vamos lá? Então eu verifico se está funcionando o instrumento. Ok. Testo daqui para cá. Deu continuidade. Perfeito. Muito bom. Daqui para cá também. Daqui para cá também apresentou continuidade. Perfeito. Testei entre os 3 pontos de ligação do compressor. Apresentou continuidade entre os 3 pontos. Então aqui eu tenho um ponto, tenho outro ponto e outro ponto. Lembrando, são 3 pontos de ligação e 2 bobinas. Tem a bobina de marcha e a auxiliar. E um ponto que interliga as 2 bobinas. Agora eu quero saber, entre esses 3 pontos elétricos, quem é comum, marcha e auxiliar. Para isso, o que eu faço? Verifico o valor de resistência entre as 3 bobinas e identifico essas bobinas. Eu vou testar daqui para cá e anotar o valor de resistência. Daqui para cá e anotar o valor. E daqui para cá a mesma coisa. Então vou testar mais uma vez com vocês e vou anotar. Então eu testo daqui para cá. O valor aqui deu 10 ohms. Agora daqui para cá, 7 ohms. Agora eu testo daqui para cá. Apresentou 3 ohms. Excelente. Então eu tenho os 3 valores de resistência. Então, 10 ohms, 7 ohms e 3 ohms. 3 valores de resistência. O que significa isso? Eu tenho 2 bobinas. 3 pontos de ligação. Um ponto, ou seja, daqui para cá, vai ser o maior valor de resistência. No meio, é o ponto que interliga as 2 bobinas. É a mesma coisa isso aqui, ó. Daqui para cá, vai dar o maior valor, porque é a soma das 2 bobinas. Ou seja, esse 10 ohms aqui, ó. 10 ohms. Então, eu posso falar que o oposto ao maior valor, mas o valor deu 10. O oposto a ele é aqui. É o ponto comum. E aqui eu tenho um valor de resistência e aqui outro valor de resistência. Aqui um valor de resistência de 3 ohms e aqui 7 ohms. Lembrando que resistência elétrica é o quê? É a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho. Menor resistência, maior o trabalho realizado. Maior resistência, menor o trabalho. A bobina que realiza mais trabalho é a bobina de marcha, ou seja, bobina principal. Então, menor resistência, mais trabalho. 3 ohms, bobina principal, ou seja, bobina de marcha. 7 ohms realiza menos trabalho, a bobina auxiliar. Ou seja, ela só entra para auxiliar na partida e depois o relé tira ela. Perfeito? Então, aprendemos a identificar. Sabemos, então, que aqui é a bobina de marcha,
auxiliar e aqui é o ponto comum. Agora, tem a próxima aula, eu vou explicar para vocês como fazer a ligação elétrica do compressor e a parte mais importante também, utilizando o manômetro, o teste de compressão. Muitos refrigeristas ainda têm dúvida como faz esse teste de compressão. Com o auxílio do manômetro, com o manifold, eu identifico se a placa de válvula do compressor está boa ou não. Muitas vezes o compressor liga, funciona normal, porém o refrigerador não gela. A pessoa pensa que é gás, mas na realidade é a placa de válvula que está danificada. Então não perca a próxima aula. Vou explicar para vocês a ligação direta do compressor e o teste de compressão. Perfeito? Aguardo vocês. Muito obrigado. Treinatec BH.